Que proceda a chamada dos vereadores e vereadoras inscritos pela ordem alfabética, decrescente na fase de explicação pessoal, de acordo com o artigo 105, parágrafo 2º do Regimento Interno. E o orador não poderá exceder o prazo de 10 minutos improrrogáveis. Vereadora Flávia Bittar, peço a palavra. Tem a palavra, vereadora. Boa noite a todos, vereadores. Boa noite, Ana. Vou fazer um comentário muito rápido aqui, que chegaram muitos pedidos no meu WhatsApp para comentar sobre o caso da Mariana. Está sendo aí polemizado com toda a razão nas redes sociais, né? E teve a inédita sentença aí de estupro culposo. Se é que isso existe, como advogada eu desconheço. Depois meus colegas aí que são advogados também podem tecer algum comentário a respeito. A doutora Valéria Scaranci, que fez alguns comentários, que é uma promotora pública de São Paulo, inclusive tem parceria no material feito pela Câmara Municipal ano passado, o Antes que Seja Tarde. É um material que nós levamos para mais de 3.000 adolescentes nas escolas do município para falar sobre exatamente o abuso sofrido pelas mulheres, a violência doméstica, em especial sofrida pelas mulheres, né? Mas também a violência doméstica familiar num contexto geral. Essa semana, ou melhor, na semana passada, eu recebi um pedido, aí acho que foi até o presidente da Câmara que recebeu o pedido do promotor para enviar para a promotoria algumas documentações que comprovam que existe a Procuradoria da Mulher na Câmara. E, gente, quero deixar claro aqui que a Procuradoria da Mulher, ela recebeu esse nome, foi muito polemizado na época da aprovação da lei, né, da resolução, na verdade, porque ele é um nome que ele já vem do Estado e da Federação, não foi um nome que eu, Flávia Bittar, inventei, né, fazem parte da Procuradoria a vereadora Ana Genesini, o presidente do GELME, que acho que teve que se retirar em algum momento, quando entrou na presidência, não me lembro, e acho que o Florentino também, né, Flor? Porque também está envolvido com essa questão da violência doméstica, com a indicação a Maria da Penha e a patrulha Maria da Penha, né? Então, foi um dos convidados aí a participar. Ela deveria ser composta de mulheres, mas como nós só temos eu e a Ana, então ela também permite que homens possam fazer parte, eu acho isso importante. De repente, a visão também de um homem, ou a luta de um homem em valorização à mulher, ela é muito importante. Então, o caso Mariana é um caso vergonhoso, assim como o que aconteceu semana passada, quando eu tive uma denúncia contra a minha pessoa. Estou esperando o promotor me mandar a documentação exata do que diz essa denúncia, mas, pelo que eu entendi aí do documento que ele enviou à Câmara, nada mais é do que um pedido de afastamento meu, para não participar das eleições, porque, teoricamente, eu deveria ter me afastado da Procuradoria da Mulher. Como, por exemplo, se eu fosse presidente da OAB, eu teria que me afastar, né? São leis, né, enfim, eleitorais que não permitem que a gente faça parte de algumas comissões, ou do Executivo, mas as comissões da Câmara, elas não podem parar. Ou então a gente fecha a Câmara, no período eleitoral, 6 meses antes, 3 meses antes, dependendo, e vamos todo mundo ficar em casa. Então, uma vergonha, né, tanto o que aconteceu com a Mariana, e não estou comparando com o meu caso, mas eu tenho mais de 15 casos aqui de violência doméstica que eu acompanho, ou na delegacia, ou no fórum, ou junto da OAB, que o Almir, mesmo na época da pandemia, estava lá, Flávia, pode pedir para bater aqui na porta, a gente está fechado, mas a gente está atendendo esses casos de violência doméstica, que são emergenciais. Então, a cidade tentando fazer um trabalho, e alguém denunciando uma vereadora que ela não pode concorrer à eleição porque ela está ajudando as mulheres que sofrem violência doméstica, e isso deveria ser proibido por lei. Vergonhoso, ridículo, e se eu tivesse que deixar o meu cargo na vereança para terminar todos esses processos, eu deixaria. Se eu tivesse que perder a eleição, mas não virar as costas para essas mulheres, que todos os dias eu converso no WhatsApp e vou até a delegacia e acompanho, eu deixaria. Eu só acho que é muito vergonhoso o que está acontecendo contra todas nós, não só em Vinhedo, no Estado, no país, né? Eu não li o processo inteiro, até recebi uma cópia de muitas partes aqui do processo, no caso dela, né? Nesse caso desse estupro que aconteceu, mas eu vou ler.
porque estupro culposo não existe, né? Também não existe proibir uma pessoa de ser candidata ou se recandidatar à vereança porque ela cuida de violência doméstica, voluntariamente ou não, porque eu faço isso no sábado, eu faço no domingo, eu faço na madrugada, então nós somos vereadores 24 horas, né? É exatamente isso que nós somos, mas eu não precisava estar fazendo todo esse trabalho. Eu faço porque eu acho que é merecido, eu acho que ninguém dá a devida atenção a esses casos, e eu espero que seja lá, quem tiver o ano que vem no governo, continue com esses projetos. Quem tiver na Câmara como presidente, que continue com esse projeto, porque é um trabalho de formiguinha, muitas vezes, mas muitas vezes o que essas mulheres, em especial essas mulheres querem, né, é ter uma palavra, é ter alguém para conversar às 10 da noite, às 11 da noite. Nós temos psicólogos que dão a mão de obra para atender essas mulheres, né? A Ju de Jesus é uma, Juliana, uma fofa que ajuda a gente. Teve a Ana Paula, que também fez live e que falou, Flávia, está aberto aqui a minha clínica para quem não tem essa condição de pagar. Então, eu acho que tudo tem um limite na vida, né? Um julgamento tem que ter seu limite, isso tem que ser revertido. Graças a Deus está tendo um movimento para isso, e também a política ela tem que ter um limite. Se você quer prejudicar as pessoas, as mulheres, as pessoas que sofrem violência doméstica, afastando algum vereador do cargo, boa sorte para você. Eu espero, sinceramente, que você não consiga, mas se conseguir, eu vou continuar fazendo minha função, ainda que não seja vereadora em Vinhedo, ou não esteja vereadora em Vinhedo, eu pretendo continuar agindo, defendendo não só os animais, como as mulheres, e outras pautas aí que muito discretamente e voluntariamente eu faço. Eu não preciso ser vereadora para isso, tá? É só um recado para o covarde, ou para a covarde, que fez essa denúncia na promotoria, e apesar de vou responder, ainda não recebi detalhes de informação, vou gravar um vídeo depois que eu tiver essa denúncia em mão, mas foi uma denúncia, conversei com o advogado, e a documentação vai ser enviada para o promotor, para o juiz, para analisar. Estou sim na procuradoria, sou presidente e vou continuar enquanto eu puder. Tá? Fico meu boa noite a todos aí, meu sentimento de tristeza por todos esses ataques que nós continuamos sofrendo, inclusive de outras mulheres, né? E quando alguém coloca uma coisa no Facebook, são as primeiras que atacam. E espero que um dia isso aí possa mudar, de coração. Por hoje é só, senhor presidente. Boa noite. Vereador Edugelme. Dispenso. Vereador Edson PC. Dispenso. Vou fazer um comentário muito rápido aqui. Vereador Carlos Florentino. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Carlos Florentino. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadoras Flávia, Ana, demais vereadores. Boa noite, amigos aqui presentes. Boa noite. Hoje temos o prazer de ter a minha filha aqui presente, a Camila. Obrigado pela presença, Camila. Boa noite aos internautas. Senhor presidente, estamos aí à véspera de uma eleição, né? Muito trabalho, muita luta, cada um defendendo o seu, né, Maca? Cada um puxa do seu lado. Tivemos uma pesquisa aí hoje contundente, porque para mim é contundente, porque foge da realidade daquilo que nós vimos, nós estamos vendo na rua. Não é tudo aquilo que se posta na pesquisa, não. E disso eu tenho certeza. Porque quem caminha, quem anda nas ruas, quem entra em casas, quem fala com famílias, quem conversa com pessoas, nós sabemos que não é tudo aquilo que foi postado aí ou expresso aí na pesquisa. Infelizmente, muitas das vezes se usa alguns meios para ludibriar as pessoas, para tentar fazer um meio de convencimento. E eu acho que o melhor meio de convencimento é a verdade, o melhor meio de convencimento é a sinceridade, é o trabalho, demonstrar que realmente para que veio. Cada um defende o seu lado, eu defendo o meu lado, defendo o lado do meu
candidato a prefeito, tenho certeza que tem ideias boas, mas enfim, da minha vice, enfim, estamos aqui para trabalhar e que, com certeza, nós pedimos a Deus que vença o melhor para a nossa cidade, é o que nós pedimos, porque não podemos deixar a cidade em mãos dos que não merecem. Deus com certeza escolherá o melhor para a sua cidade, é isso que nós esperamos, o melhor para o povo. Senhor presidente, esses dias eu falei alguns projetos meus, já alguns trabalhos, e eu gostaria de estar colocando aqui, eu não terminei todos, mas gostaria de estar expondo aqui mais alguns projetos que foram de minha autoria, como o DIG Não às Drogas. O DIG Não às Drogas é a lei número 3.819 de 2018. Ela obriga a exibição de vídeos educativos antidrogas nas aberturas de shows. Eu, como trabalho na Guarda Municipal, sabemos que as drogas é um mal que assola a sociedade. Então esse projeto aqui foi um dos meios que eu encontrei para estar ajudando pais, mães, irmãos, avós, famílias que tanto sofrem, porque eu tenho deparado muito com isso, muito, com pessoas sofrendo por causa desse mal que assola a sociedade. Também, senhor presidente, foi colocar a lei 3.891 de 2019, e espero que o próximo prefeito cumpra e cobre, seja lá quem for o prefeito, que cobre das empresas terceirizadas, que é os banheiros químicos e ponto de apoio para funcionários que são prestadores de serviços terceirizados aí da prefeitura. Sabemos que muitas das vezes, principalmente o pessoal da Lituceira, eu tive acompanhando, antes de fazer esse projeto, tive acompanhando os funcionários da Lituceira aí, vinha da fora, e vimos que muitas das vezes sofrem, passa por uns momentos desumanos, porque uma pessoa que trabalha na rua não tem um banheiro para usar, em épocas de chuva, não ter um abrigo, em épocas de sol, não ter um abrigo para você se alimentar, eu acredito que é desumano para um ser humano. Então espero que o próximo prefeito, que assuma aí a nossa prefeitura a partir do 1º de janeiro, coloque a lei 3.891 em prática, porque é o que nós precisamos, valorizar o ser humano. E esse ser humano tão simples, mas que presta um serviço relevante para a nossa cidade, varrendo as ruas, cortando os matos, deixando a nossa cidade mais agradável. Então, por gentileza, os candidatos a prefeitos aí, e o que se der melhor no dia 15, a partir do dia 1º de janeiro, coloque em prática esse projeto. Porque eu vou estar cobrando, seja eu como vereador reeleito ou não, ou seja, como cidadão, vou estar cobrando a partir de janeiro que a prefeitura coloque em prática esse projeto. Porque chega de agir como desumano em relação a esse funcionário que tanto faz, tanto presta pela nossa sociedade e pela nossa cidade. Senhor presidente, também tem alguns projetos, algumas indicações de suma importância. A indicação 84/2018, que é ali da rede de esgoto, prolongamento da rede de esgoto ali da Rua do Café. Alguns outros vereadores também lutaram pela causa, o vereador Nil Ramos também, inclusive na época teve comigo. Então foi uma das vitórias, foi procurado, batalhamos, lutamos e conseguimos esse grande benefício ali para os moradores da Rua do Café. Então, agradeço os vereadores também que tiveram empenhado nessa mesma questão, para que o sonho daqueles moradores se tornasse realidade. Também temos a indicação 360/2018, que é a iluminação da viela na Vila Junqueira. Os moradores que passavam por aquele local, muitas vezes eram assaltados, roubados ali pela escuridão. Tanto homens, mulheres, crianças. Então, vindo ao encontro da solicitação dos moradores da Vila Junqueira, fiz a indicação 360/2018 e foi iluminado ali aquela viela, dando mais segurança para os moradores. Senhor presidente, ali também, indicação 861/2017,
o semáforo ali junto ao posto Montana, é indicação minha, 861. Sei que outros vereadores lutaram, correram atrás, batalharam. Então fico feliz para a prefeitura ter atendido a nossa indicação. Eu mesmo fui uma das pessoas que terminei batendo naquele cruzamento, viu, Maca? É uma situação complicada, mas agora nós vimos e temos acompanhado que melhorou bastante a questão da segurança ali naquela região. Também tem a indicação 630 de 2017, que é a iluminação da viela do Parque Holanda. Os moradores ali viviam numa escuridão tremenda. E através da reivindicação dos moradores, fomos à luta, batalhamos, fizemos a indicação, corremos atrás junto com a secretaria responsável e conseguimos realizar ali o sonho dos moradores ali da iluminação da viela do Parque Holanda. Ali no Jardim Míria, também na rua, na viela localizada na rua Sentito Alberto Seib, os moradores, quando eu chovia ali, tinha as casas, muitas das vezes inundadas por infiltração de água da chuva. Fizemos a indicação, corremos atrás, lutamos junto com alguns outros vereadores também, conseguimos a realização dessa obra, trazendo mais qualidade de vida para os moradores que pagam seus impostos e merecem uma qualidade de serviço com garantia e um serviço com qualidade. Também temos a indicação do 02/2018, senhor presidente, que é a iluminação da Praça Corazari. Quem passa a Praça Corazari ali em frente do antigo Infanger, ali era uma área muito escura e usada muito para usuários de entorpecente. Então os moradores me procuraram, solicitaram, eu fiz a indicação, corremos, lutamos junto com a secretaria responsável, conseguimos a iluminação ali da Praça Corazari. Também tem a iluminação do Parquinho do Jardim Míria. Os moradores ali do Jardim Míria não tinham condições de estar frequentando tanto a academia como o parquinho no horário noturno, pela escuridão. Então nos procuraram, fizemos a indicação 134/2018 e foi atendida pela prefeitura, trazendo mais qualidade de vida para as pessoas que frequentam aquela área. Também tem várias outras, tem aqui a indicação, prolongamento da rede de água na rua José Rezende Meirelles, ali na região do Santa Cândida. Parte dos moradores ali não tinham água potável. Então, junto à Sanebave, fiz a indicação 543/2018 e fomos atendidos aí pela Sanebave, onde fez a ligação, prolongamento da rede de água em torno de 400 a 500 metros de prolongamento de água e foi atendida a nossa reivindicação. Também tem, senhor presidente, através de emenda impositiva, também com colaboração de alguns vereadores, as compras das viaturas para a nossa querida Guarda Municipal. A Romo, que o pessoal vê aí pela rua, é emenda positiva, o vereador Marcaxeira também contribuiu, a viatura do Canil, as viaturas da moto, 2 viaturas da moto, então são viaturas que foram através de apontamento, só para concluir, senhor presidente, a compra foi realizada através de apontamento de emenda impositiva indicada por esses vereadores e aprovado pelos demais. Então, senhor presidente, agradeço que foi um mandato de muito trabalho, tivemos muita luta, com muito sacrifício, conseguimos algumas vitórias. Então, por essa noite só, que Deus abençoe a todos, senhor presidente. Presidente. Flávia, você chamou a Ana? Chamei, está falhando. Tem a palavra. Obrigada. Na verdade, a fala da Flávia sempre me traz a ocupar essa tribuna, né, Flávia? Não só porque somos mulheres e estamos uma em defesa da outra, na verdade, porque nós defendemos de fato as mulheres, né? Porque nós somos aquele sexo frágil, mas que nem sempre é tão frágil quanto pensam que somos. Eu fico tão triste, Flávia, porque essa denúncia que você recebeu na promotoria, no fórum, por conta de você estar exercendo a Procuradoria da Mulher e não ter se desvinculado para poder concorrer às eleições, eu, de fato, não estou por dentro esse ano da lei eleitoral, né?
E aí eu não sei te dizer se haveria essa necessidade ou não, se a pessoa que denunciou teria também prazo para fazer, enfim. Mas o que me chama a atenção, Flávia, é o fato de ser uma denúncia anônima. E fazia muito tempo que nós não tínhamos denúncia anônima na cidade. Nós tivemos inúmeras denúncias anônimas num período um pouco mais distante. Coincidentemente, eu creio que em época de outro período eleitoral. Flávia, eu não sei se eu tenho mais pena de você, que tem que correr atrás desse prejuízo, porque o pessoal está tentando fazer com que você perca tempo na sua campanha, porque isso preocupa, ou se eu tenho pena da pessoa que se prestou a fazer essa denúncia sem botar o nome lá, porque isso é terrível, né? Como entristece a gente de saber que há pessoas que se prestam a papéis como esses de fazer denúncia anônima no século XXI, no ano de 2020. É triste. Mas, Flávia, eu estava aqui fazendo uma pesquisa rápida, porque o símbolo da justiça, ele é muito interessante, né? Ele tem uma venda nos olhos, uma balança nas mãos, e uma espada em riste. E aí a gente vê que a justiça é uma consciência moral, é um sentido de consciência moral elevado, e que ela busca reger um modo ideal e perfeito de interação social de modo racional, imparcial e totalmente livre de interesses. Então, nos dias atuais, a gente acho que ainda confia na justiça, naqueles que estão lá para aplicar a lei de modo imparcial, sabendo de fato, tendo olhos vendados, espada em riste e a balança para fazer o equilíbrio, né? A balança, ela é representada, ela é sempre imóvel e ela é nivelada. A balança simboliza o equilíbrio das forças desencadeadas, correntes antagônicas e ponderação e imparcialidade da justiça. A venda significa que todos são iguais perante a lei e que todo julgado ele deve ser baseado nessa diretriz de que não há interesse por trás de nenhuma sentença e de que somente a legislação seja aplicada ali. É isso que a gente espera, que a justiça seja feita. A espada significa a capacidade de exercer o poder de decisão da justiça e o rigor da condenação, quando representada em riste, simboliza a justiça que se impõe pela força. Então, a gente espera, Flávio, o que eu tenho para dizer para você é que a justiça, nesse caso, seja feita, que se você tiver que ser condenada por um ato equivocado, que você o seja, mas se você for liberada, é que a gente não sabe quem foi, né? Uma denúncia anônima é tão complicada, porque daí a gente não tem, a própria justiça não tem como dizer para a pessoa que denunciou, olha, você também tem que pagar pelo seu pecado, porque você fez uma denúncia anônima que não tinha fundamento, né? Então é isso, muitas vezes a gente é condenado injustamente, e aquela pessoa, ou às vezes a gente não é condenado, mas aquela pessoa que nos colocou numa situação desagradável perante a justiça também não paga por aquilo que fez, né? E aí a injustiça é feita. Por essa razão é que a gente pede que a justiça, de fato, seja efetivamente feita, Flávia. É o que a gente tem precisado nesse país. Porque a gente vê de lá de cima a coisa desandando, né? Desde Supremo, etc., e vem descendo. Se o povo está desacreditado dos políticos, também muitas vezes se desacredita da justiça, e a gente não quer isso, né?
A gente quer um legislativo forte, acreditado, um executivo forte, acreditado, uma justiça forte, acreditada, que volte a reinar no Estado democrático o direito de todos de exercerem cada qual a sua função, a justiça, o executivo, o seu poder de executar, o legislativo, o seu poder de fiscalizar, que vivamos esses poderes, essas 3 esferas de poderes em harmonia, mas que cada um faça o seu naquilo que lhe cabe, da maneira correta como lhe cabe, e que a população deixe de pagar por tudo isso, que as pessoas deixem de sofrer por conta de outras pessoas que se escondem no anonimato, né? E que a gente termine esse 2020 começando um 2021 diferente. Eu não sei se será possível, mas a gente está tentando isso, né? Não é de hoje. Não é de hoje. Eu acho que hoje fica aqui, Flávia, meu apoio a você, as minhas considerações a você, mais uma vez enaltecendo o seu trabalho, a sua disponibilidade em se doar em todos os segmentos. E desejar boa sorte, Flavinha, esperando que a justiça seja de fato feita e que você tenha um resultado positivo no final desse processo. Uma boa noite a todos e um abraço especial para você, Flavinha. Beijo. Vereador Sandro Rebeca. Tá me ouvindo, Edu? Eu estou, o Sandro, que não deve estar no próximo. Vereador Rui Macaxeira. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rui Macaxeira. Boa noite, vereadora Flávia, vereadora Ana, presidente, pares vereadores, público presente. Alfredino, eu também não poderia mencionar aqui umas emendas positivas, e aqui nessa casa fizemos quase tudo junto, e outros separado, à parte. Eu lembro também da cultura, porque eu acho que a cultura era esquecido por um tempo, e precisava retomar a compra de equipamento, e eu fazendo uma visita lá ao pessoal, eu mandei uma parte da uma verba que tinha de emenda positiva minha para lá, e quando a gente também conversamos com o pessoal da guarda, a necessidade de comprar um veículo potente para a guarda fazer a ronda, o rumo. E ali, no primeiro ano, eu lembro que não deu certo, né, cara? Acho que o valor era muito alto e foi dispensado, mas no segundo ano, com certeza, nós conseguimos. Também não podia falar também, quando nós falamos da cultura, quanta gente correu atrás, eu com o presidente na época, Nil Ramos, atrás da fanfarra da capela para aquelas molecadas, porque a gente fazendo isso é cultura e temos essas molecadas da rua quando elas se envolvem com música. E diante dessa epidemia, ficou quase tudo parado, nossa emenda é positiva, o bosque da capela está dando uma acelerada, eu tenho certeza que vai ser um local de grandes frutos. Lá tem um pouco da emenda minha, do Marcos, de todos os mais vereadores que mandaram emenda também para lá. Eu estou acompanhando as obras lá, viu? Está sendo feito um trabalho lá, mas é uma contrapartida, não foi com as emendas que nós enviamos para lá. A gente tem que fazer lá, não sei se dá tempo mais esse mandato aqui, mas quem for vereador dessa casa, se eu não estiver aqui, eu vou estar cobrando, né? Que dê continuidade para que a pessoa da capela tenha uma área de lazer, para se divertir. A gente fica feliz quando eu passo ali no final de semana que vejo aquilo lotado. Olha que não está pronto ainda, mas muito bom. Mas eu fiquei muito chateado com as informações, às vezes, quando vai para as redes sociais, de uma maneira errada. E a pessoa não vai lá se retratar para explicar. Eu tive na casa 2 pessoas que me deram voto de confiança na eleição passada. Porra, Macaxeira, você nos traiu, cara. Mas como? Você votou aumento de IPTU. Olha como que é uma informação errada. Nós nessa casa não votamos, nem temos poder para aumentar IPTU. Vocês sabem disso. O que nós votamos nessa casa é aquele desconto que algumas prefeituras do município dão. Louveira caiu para 5%, Vinhedo daria 10% para quem paga isso em janeiro e 5% para quem paga em fevereiro. Isso foi votado nessa casa, mas em nenhum momento nem temos o poder para isso, nem votamos. Mas as pessoas colocaram lá, o cara falou, mas colocaram lá que você votou a favor. Olha como a informação é maldosa. Um cara é meu amigo, mas ainda voto para você mesmo assim. Expliquei para ele a situação, porra, mas chegou errada a informação para mim. Eu falei, porque quem fala a informação errada não fala a verdade. Isso é doído pra gente. É doído porque quando se eu fizer uma coisa errada nessa casa, Marcelo, que nem outro dia, falei que você era candidato, desculpei com você depois, fui lá e me retratei. Marcelo, desculpa, cara, pensei que você tivesse sido candidato.
E assim faço, né? Agora, quando a gente dá uma informação errada, que as coisas não acontecem, deveria falar isso para as pessoas. Olha, gente, eu pensei que fosse. Agora, quem for o próximo prefeito, ele tem essa possibilidade, porque foi votado nessa casa. Ele pode dar 5% e 2,5% em fevereiro. Uma inflação com menos de 3% ao ano, o pobre não vai ter esse benefício de pagar à vista. É sempre o rico que ganha mais, porque tem dinheiro, vai lá e paga. Mas eu não sou contra nem outro. Aí tem sua opção, e aquele que achar melhor como pagar, ele vai lá e paga. Tá bom, senhor presidente? Só isso. Boa noite a todos. Obrigado. Vereador Rubens Nunes. Vereador Rodrigo Paixão. Vereador Paulinho Palmeira. Peço a palavra. Peço a palavra ao vereador Paulinho Palmeira. Presidente, travou aqui, viu? É o Rodrigo. Tá. Sem problema. Perdão. Quer que chame? Não, desculpa, foi aqui mesmo o problema. Tá, com a palavra, vereador Rodrigo Paixão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Paixão. Senhor presidente, demais parlamentares, público presente e que acompanha a sessão pela internet, boa noite mais uma vez. Bom, eu quero falar de 3 ou 4 pontos. A maior parte de questões da cidade, e hoje, excepcionalmente, vou tocar um pouquinho no tema mais eleitoral, mas de forma colateral. Eu quero, primeiro, agradecer aí os vereadores e vereadoras que votaram contra o parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei 43 de 2020 e agradecer, na verdade, a Câmara, de uma forma geral, por permitir a tramitação de uma matéria que é importante para a cidade, né? Eu quero ressaltar, além do que eu já falei no encaminhamento, no momento da ordem do dia, eu quero detalhar um pouco mais o significado desse projeto, até me antecipar a possíveis argumentos do próprio governo, no sentido de dizer que já tem no site da Prefeitura uma lista de loteamentos lá na Secretaria do Meio Ambiente, né? Então, em absoluto, não é isso que o projeto quer, né? Não é somente isso. Primeiro que lá no site da Secretaria do Meio Ambiente, na subpasta, você tem a visualização dos últimos, né? E a gente precisa de visualizar todos, aprovados e não aprovados. E segundo, que a gente precisa de todos os detalhes, né? Desde o processo de tramitação, dos loteamentos populares, dos empreendimentos verticais, horizontais, comerciais, industriais, portanto, não é somente loteamento fechado, condomínio, ou um grande residencial, né? Estamos falando de toda forma de parcelamento do solo em Vinhedo, né? Que fique isso de forma paralela, né, ao acontecimento da tramitação, ou seja, protocolo, quantos lotes foram aprovados, qual é o prazo, qual que é a contrapartida, quem é o responsável, quem que é o empreendedor, a localização, tudo, né? É um pedido não, né? É uma lei que vai regulamentar o detalhamento de todas essas questões. Por isso que ele é bem importante, e eu falei durante a ordem do dia, que tem um contexto que também justifica essa importância, né? Ou seja, momento de um planejamento desordenado, de falta de água na cidade ou de má qualidade da distribuição de água, um momento de tramitação de uma revisão do plano diretor, e que a cidade está debatendo, né, principalmente logo depois das queimadas. Então essa é uma ideia para a gente criar mais uma barreira contra malfeitos eventuais de qualquer governo, de dar mais publicidade para esse tipo de coisa, que é de interesse público, né, e principalmente para a população ter todas as informações de forma objetiva. O segundo tema que eu quero falar é sobre a sessão ou audiência que a gente teve na semana passada sobre a festa da uva. Não vou entrar em detalhes, só quero ressaltar o pedido que eu fiz. Estava praticamente metade da prefeitura, né, dos secretários nessa audiência. Nós não tivemos as respostas satisfatórias, na verdade foi mais um embromation, né, da maior parte dos secretários. Não trouxeram as respostas que já estavam antecipadas pelo requerimento.
que já não tinha sido respondido, né? Então, eu fiz uma solicitação para que se envie para a Câmara, para todos os vereadores, um detalhamento de todos os gastos e de todas as receitas da festa da uva dos últimos anos, né? Para que a gente entenda. Eu até comentei que a gente aprovou há um tempinho atrás, algumas semanas atrás, um requerimento nesse sentido. Então, na verdade, eu pedi para que esse requerimento fosse bem respondido, para que a gente tenha os subsídios, as informações necessárias. Por fim, eu quero comentar um pouco sobre essa questão eleitoral, sem entrar em alguns detalhes, que eu vou falar logo mais na live que a gente está fazendo aí da oposição, sempre depois da sessão da Câmara, até para separar um pouco, né, o trabalho parlamentar, institucional, para não trazer certas coisas para o espaço da Câmara Municipal. Eu prefiro assim, tenho feito assim nessa eleição, na anterior, e quero manter. Eu quero, assim, primeiro registrar que houve um aumento de coisas que não são positivas para uma eleição, né? Eu me refiro à propagação de falsas notícias. Isso vale para qualquer partido, né? Não é só para um partido. Acho que isso é terrível para o processo democrático. Me refiro ao aumento de abuso de poder econômico e de compra de votos. Esse é o nome, né? É um crime eleitoral de compra de votos, que pode levar, segundo o Código Eleitoral, né, todas essas questões, compra de voto, uso da máquina, divulgação de notícias falsas. O juiz eleitoral pode arbitrar multa, pode cassar a candidatura e pode, inclusive, determinar a prisão dos malfeitores, né? Então, é sempre bom a gente lembrar a dureza e as possibilidades que tem o Código Eleitoral no que se refere a essas questões. E aí a gente observou aí, parece que nesse final de semana e no outro e tal, o pessoal animou a fazer umas churrascadas e tal, né? Coisa que eu achei que realmente a gente não viria nessas eleições. Primeiro, por conta da pandemia. Segundo, porque qualquer um pode tirar uma foto ou gravar um vídeo, mandar para o Pardal ou mandar direto para o site do Ministério Público Eleitoral, inclusive pela garantia do anonimato, né? O anonimato realmente é importante, né? Porque as pessoas, principalmente os cidadãos, em relação a possíveis represálias do poder político e econômico, podem usar isso, e o Pardal tem essa possibilidade, e o e-mail do Ministério Público Eleitoral também coloca essa possibilidade, né? Então, eu fiz até uma publicação hoje nesse sentido, queria ressaltá-la. E nesse mesmo raciocínio, eu quero aí me dirigir, sim, mais ao espaço da Câmara, não é institucionalmente para o presidente, mas para alguns vereadores que, infelizmente, eu tive uma notícia, eu queria ver se ela é verdadeira. Eu até gostaria, eu acho que o próximo depois de mim é o vereador Paulinho Palmeira, que é advogado. Talvez ele poderia falar um pouco mais sobre isso, né? Circulou alguns prints de um grupo de vereadores dessa casa, e nesse grupo tinha uma carta, né? Uma carta anônima, que ataca ferozmente o candidato Dario Pacheco e o vice Edson PC e outras lideranças da oposição. Alguns desses ataques são coisas da política, outros são toleráveis, outros são coisas que acho que são facilmente refutáveis, mas há afirmações criminosas ali, né? Ou seja, porque se afirma um crime e você não prova a respeito desse crime, você está cometendo um crime. Então, eu queria objetivamente me dirigir ao vereador Paulinho Palmeira, né, que até eu tenho respeito, a gente sempre dialogou sobre essas questões. Ele era uma das pessoas que chegou esse print para a gente, né, que estava nesse grupo. Eu queria perguntar para ele se ele concorda com essa carta. 2, se ele sabe quem é o autor ou autora dessa carta. E 3, se vai ser feito alguma coisa no sentido de inibir a propagação da carta criminosa, né? Até porque alguns dos envolvidos, eu já tive notícia, já estiveram hoje junto com o promotor eleitoral e com a delegada da cidade, pedindo quebra de sigilos, entre outras coisas. Então, é uma coisa que pode se tornar um pouco desagradável e envolve vereadores. Então, por favor, eu gostaria, para me dirigir a todos, eu gostaria que o vereador Paulinho talvez pudesse nos falar sobre isso.
Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Boa noite. Vereador Paulinho Palmeira. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulinho Palmeira. Boa noite a todos, boa noite a todos os internautas, a todos os presentes aqui, e espero que todos estejam bem. Estamos ainda nessa triste situação que vivenciamos por conta da pandemia do Covid. A gente vê que os números estão diminuindo, mas ainda temos que ter todas as cautelas necessárias para poder aí não poder mudar a curva, né, da pandemia, por assim dizer. Então, espero encontrar todos bem. Bom, sendo direto, o vereador Rodrigo citou meu nome aí sobre uma... estou em muitos grupos, né, de grupos de WhatsApp, e nem tudo a gente lê. Eu não sei o que o vereador está se falando, mas tenho para mim que todos os grupos são particulares, devem, muitas vezes se compartilham alguma coisa. Eu não li essa carta. Até hoje eu ouvi alguém falando que tem uma carta circulando aí. Não compactuo, não compartilho com fake news, não compartilho nenhuma mensagem. Meu telefone é bem tranquilo, está aqui, porque ainda mais em época de campanha. Fora de campanha eu já não compartilho. Eu procuro usar a minha rede social só para fazer divulgação dos meus trabalhos, Florentino. Então eu não compartilho nada, se verem aí, não quero nem ver, né? E sei também que tem pessoas que já vi amigos meus que mostrou compartilhamento de outros, né? Porque dentro de o Facebook, o WhatsApp, ele às vezes são grupos particulares, são pessoas que transmitem informação de um para com o outro, mas eu mesmo até nos particulares, até nos Facebooks de amigos, eu não compartilho nada. Então, vereador Rodrigo, eu não sei... eu não concordo com qualquer situação, porque eu estou cansado, como a Ana até disse, né? Essas denúncias anônimas que sempre fizeram, cartas que soltaram no passado. Agora, para mim, eu vejo 6 falando de um e meia dúzia falando de outro. É o que eu vejo o tempo todo. E eu não compactuo com essas coisas em hipótese alguma. Já fui acusado de que eu fiz papel disso, daquilo, coisa que eu nunca fiz na minha vida e não vou fazer. E quem me acusou, eu vi outro dia mandando mensagem para um outro amigo nosso, que esse outro amigo mostrou, uma pessoa mostrou, aliás, 2 pessoas mostraram, de que circulou uma postagem como se eu tivesse uma charge minha, ajoelhado aos pés de uma outra pessoa. Então eu vi, mas também não me incomoda. É bom para mim saber quem é quem, mas não me incomoda. Estou bem tranquilo quanto a isso. Agora... sabe, é uma guerra ridícula, são pessoas que a todo momento estão aí querendo atacar um ou outro. Eu já falei na política uma coisa que eu abomino, é um querer subir pisando na cabeça do outro. É o que mais alguns políticos fazem, que denigrem a imagem da política. A política é fazer o bem para o próximo e a gente só vê um pisando na cabeça do outro. E é 6 falando meia dúzia. O que não pode por você, pode para mim, muitas vezes a gente vê pessoas fazendo. Né, vereador Florentino? É triste ver isso, é triste ver a política assim, e é isso que deprime, é isso que magoa a população. E a política como um todo, né? Assim, volto a repetir, já disse isso aqui, até gostaria, semana que vem eu vou passar aqui a mensagem do Papa sobre política, quando um cristão pergunta para ele o que nós cristãos temos que, como devemos agir perante a política, e o Papa diz, temos que participar, trabalhar, para que a política, para que possamos levar os ensinamentos cristãos para a política, para que se faça o bem para as pessoas. É a melhor forma de fazer o bem para as pessoas estando na política, trabalhando, pensando em coletividade. Então é assim que eu penso e é assim que eu vou continuar trabalhando na minha vida toda. E realmente tem os ensinamentos da minha mãe que ela diz, ainda que pessoas taquem pedra em você, que tentam te derrubar, continue seguindo em frente, você não fez nada de errado. E eu continuo seguindo em frente, graças a Deus. Vou sempre trabalhar pensando na coletividade, e sem querer subir na minha vida. Eu queria na minha vida estar em casa cuidando das minhas filhas e não preocupado com a situação do município, assim por diante. E coloquei meu nome à disposição porque, por estar cansado também, e por isso que eu admiro quando outras pessoas colocam o nome à disposição. Aqui mesmo tem pessoas que colocaram o nome à disposição para serem candidatos, e o que a gente quer é que essas pessoas realmente merecem um aplauso, essas pessoas colocam o nome, e para trabalhar para o bem, trabalhar para a coletividade. Então é isso que eu penso. Volto a repetir, sobre transmissão de mensagens que vieram, né, de um para com o outro aí, isso eu nem li, eu nem leio. Até em grupos de vereador que eu estou, eu não tenho lido nada. Vejo quando chega a mensagem, eu não compactuo e não transmito, não levo. Até outro dia
teve uma situação aí que ocorreu em WhatsApp, falaram que enviaram mensagem de suposta não, parece que a Justiça decidiu aí sobre suposta foto de pesquisa, nem uma pesquisa, mas alguém fez uma montagem absurda e pessoas foram induzidas ao erro, nem sabe quem fez, mas seria bom descobrir quem fez, porque realmente, né, sabemos que não pode ser transmitido fake news e abomino isso também, mas sabemos que muita gente acaba caindo em armadilhas muitas vezes. Então fica aí, Rodrigo, se quiser ter uma palavra, realmente eu não coaduno com nada, não concordo com nada disso, não li essas mensagens que estão falando, mas muito cansa ver pessoas, e até engraçado, não sei, é o que eu entendi pelo que o Rodrigo falou, mensagem que saiu de um grupo fechado e foi para outro grupo, então é uma coisa fantástica entre grupos. Bom, pode falar, Rodrigo, fica à vontade. Não, primeiro, parabéns pela postura firme de refutar e não concordar com esse tipo de coisa, porque realmente você... Na nossa história de convivência na Câmara, a gente sempre trocou ideia sobre isso, a gente pode discordar, mas nunca a gente concordou com esse tipo de ação, né? Eu pessoalmente, no meu grupo mais próximo, né, assim, a gente sempre fala para não repassar coisas desse tipo, coisas contra pessoas, etc., entendeu? Agora, realmente, é um grupo privado, as pessoas printaram, tem vários prints, eu não... tem aqui, não repassei para mais ninguém, tem mais algumas poucas pessoas na cidade que receberam, eu recebi, né, realmente, e a carta está lá, é uma carta que tem problema, né, e pode ocasionar problema para quem fez e para quem repassou. Mas obrigado pelas palavras. É assim que tem que ser mesmo. E como você disse, a gente deve estar correndo tantos grupos do WhatsApp aí, pessoas atacando. Como eu disse, eu vi que eu fui atacado em uma lá, que a pessoa, vou até falar, me colocou de joelhos aos pés do prefeito, lá como se fosse alguma coisa. É vergonhoso, sabe? Eu vou dizer, já disse que eu nunca vou ser oposição na minha vida. Para mim não existe situação e oposição, existe o correto e o certo. E é o que eu vou fazer na minha vida. Seja quem for o prefeito na minha vida, eu acho que eu nunca vou conseguir ser oposição. Vou trabalhar, porque eu acho que o vereador tem que trabalhar junto com o prefeito, de forma ordenada, de forma pensando no bem e fazendo as coisas de forma correta. Eu só não vou ser conivente com o prefeito, seja quem for o prefeito, estiver fazendo coisa errada. Isso não vou ser conivente, mas enfim, aí é o papel de cada um. Então, seja lá quem for o prefeito, com certeza eu vou trabalhar para ajudá-lo sempre, porque acho que a cidade, e não vou ficar atacando pura e simplesmente porque eu quero o lugar dele, jamais na minha vida. Bom, enfim, quero também trazer aqui alguns trabalhos que essa semana corri atrás, fui procurar, fiz até indicações. Estou requerendo aí a instalação, acho que um projetinho vem dando certo, que é a instalação de quadras de 3, o Marcelo da Secretaria de Esportes, lembra disso, né, Marcelo? Tem dado muito resultado, a gente tem visto grupos de jovens, adolescentes aí, e até adultos brincando nessas quadras de 3, é fantástico e precisamos. Estou falando com a Juliana, que é a atual secretária de Esportes, para instalarmos também lá no Centro Esportivo da Vila João 23. É muito importante, lá nós temos área de vôlei de areia, quadra de areia, temos bote, temos área para baralho, tem o campo e uma quadra de 3 de basquete, seria interessantíssimo para aquela região, para que os jovens possam também usufruir e praticar essa modalidade esportiva. Também tive falando essa semana, fiz indicação também, há indicações passadas, vereadores, vou trabalhar nisso, para se construir um banheiro ali, né, banheiros públicos, naquela linda quadra que está no Jardim Três Irmãos, na Praça Geraldo Tomé. A praça é magnífica, é ótima, mas os familiares têm pedido e se faz necessário sim a construção de banheiros ali. Como foi feito, por exemplo, na Represão, né? Então estarei trabalhando, pautando esse tema, porque o Jardim Três Irmãos merece, embora as pessoas residam próximos ali, mas alguns acabam, pelo distanciamento, né, Marcelo? Acaba tendo dificuldade com criança, inclusive no parquinho e tudo mais. Então estarei brigando aí com o Poder Executivo, que é o responsável por fazer esse tipo de obra, para que se conclua esse projeto. E agora, inclusive, com a feira que está lá, se faz mais necessário ainda. Também tenho pedido aí para que se promova a instalação de academia ao ar livre no Jardim São Mateus. Antigamente existia naquela área onde era a pista de atletismo, e todos sabemos que foi devolvido para a antiga Carburundo, como chama? Sangoban, deu um branco aqui, a Sangoban, e a academia que tinha lá se perdeu. Soninha, só um detalhe aí, só para colocar as fotos de recapeamento da Luiz Brisky,
Estou hoje comemorando também, depois de 8 anos aí está sendo feito o recapeamento. Pode passar as fotos, por gentileza? Veio o recapeamento, parabéns ao executivo, na pessoa do prefeito, que nos ouviu e determinou também o recapeamento da Luiz Brisque, que ali é uma área muito importante, muitas empresas, muitas famílias, parabéns, e uma luta de mais 8 anos aí também, e hoje sendo concretizada. Parabéns à comunidade daquela região que teve o apoio do nosso mandato. Obrigado, senhor presidente. Vereador Nil Ramos. Não. Vereador Marcelo Ferreira Leite. Dispenso. Vereador Márcio Melli, não veio, né? Então não há mais inscritos, senhor presidente. Não havendo mais inscritos e nada mais havendo a tratar nessa sessão, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a sessão ordinária a realizar-se dia 9 de novembro de 2020, no horário regimental. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.